Quem não conhece o sésamo ou gergelim? Essa pequena semente é usada no revestimento de pães, ensaladas, como gersal, hummus e tahine. É consumida na forma de óleos, em margarinas, em doces como raleua, barrinha de gergelim e diversos produtos. Até poucos anos, a produção era muito limitada, situada sobretudo em pequenas propriedades no Nordeste. Nesta década, o gergelim emergiu como cultivo mecanizado no Mato Grosso e outros estados. Ele substitui o milho safrinha e diminui o risco de perdas por falta de chuvas quando o período de plantio do milho já se encerrou. As sementes de gergelim, ricas em lipídios, são usadas cruas, trituradas ou torradas na culinária e na confeitaria ou na forma de óleo vegetal comestível sem refino. Rico em proteínas, sais minerais, o gergelim tem funções antioxidantes. Ele ajuda no controle do colesterol, reduz o apetite e é muito utilizado na dieta de vegetarianos e veganos. Sobre a produção do gergelim, os desafios das novas variedades e o crescimento do plantio, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa hoje com Leandro Lordeia, agrônomo formado pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel de Bandeirantes, no Paraná. Agricultor, empresário e pesquisador, Leandro é diretor da Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes de Mato Grosso, a APROFIR. Leandro Lordeia é membro do Conselho Brasileiro de Feijões e Pulses e representante do Sindicato Rural de Sorriso na Câmara de Feijões e Pulses do Ministério da Agricultura. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E temos agora uma cultura cada vez mais sustentável e que também ajuda na sustentabilidade da própria atividade agrícola, o gergelim. Seu consumo não para de crescer no Brasil, como também a ampliação de área, mas são muitos os desafios ligados ao gergelim. E sobre isso nós temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Leandro Lordeia. Bem-vindo ao Brasil Verde, Leandro. Obrigado, Evaristo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Leandro, antes da gente começar a falar propriamente sobre essa sementinha maravilhosa que é o gergelim, você é agrônomo, onde é que você nasceu? Conta um pouco a sua história para nós. Hoje você vive aí no Mato Grosso, não é? Evaristo, eu sou natural de Jacutinga, Rio Grande do Sul, né? Com 7 anos viemos para Pitanga, no Paraná, e de Pitanga do Paraná, nessa fase, eu saí para estudar na Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, em Bandeirantes, e aonde que a minha família veio para São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E aí eu me formei, nossa família estava em São Gabriel, ainda tem propriedade em São Gabriel, e a gente veio para o Mato Grosso. Hoje me localizo na cidade de Morno e a minha empresa é na cidade de Sorriso, e também em Nova Biratã, onde que a gente tem alguns plantios, né? A gente trabalha principalmente com plantios de cultivos especiais, os feijões calpi, os feijões vignos, de uma maneira geral. Estamos com um projeto de amendoim em Nova Biratã, aí onde uma indústria está se instalando, que faz 5 anos que a gente está na pesquisa evoluindo, e também o gergelim, né, que é o nosso assunto de hoje, que é onde a gente tinha uma propriedade, a gente era arrendatário lá, e a chuva não fechava para fazer o sistema soja-milho, né? E a gente foi investigando outras culturas que poderia dar renda para nós. E a gente conseguiu pegar a evolução também da cultura do gergelim, e hoje a gente está trabalhando bem sólido nessa cultura aí a nível de Brasil. Muito bom. Só para quem está nos assistindo, né? Quando ele falou assim do feijão calpi, talvez é o feijão que vocês conhecem mais como feijão fradinho, né? É um feijão que é muito cultivado no sertão nordestino, mas também é cultivado na Amazônia. É um feijão diferente do nosso feijão aqui carioca, carioquinha, do nosso feijão branco, do nosso feijão preto, mas é um feijão também que tem muitas virtudes. Vocês, então, na sua empresa, trabalham com várias, vamos dizer assim, grãos secos, não é? No comércio, isso, mas hoje pulses, os pulses, chamados pulses, que inclui aí a lentilha, inclui outras coisas, não é? São leguminosas, bico, né?
A gente foi sempre muito curioso, né, Evaristo, para tentar inovar, buscar outras fontes de receita dentro da propriedade, e nesse momento a gente notou que tem um mercado muito grande. E o Brasil vem se destacando na exportação. Então a gente vem trabalhando nos feijões Vignas, né, que aí consome muito o feijão mungo, que é o broto de feijão, que é o moyashi, aí, que o povo oriental consome muito. E aí nós temos mais quatro espécies aí de Vigna. E também a gente vem desenvolvendo um trabalho junto à nossa associação, que é a Profir, aí, dentro do estado, em pesquisando alternativas para as áreas irrigadas, né? Hoje o Mato Grosso tem em torno de 185 mil hectares de pivôs centrais, e todo ano os agricultores estão investindo. Então, o intuito nosso é buscar alternativas para dar sustentabilidade à área irrigada, que só tende a crescer dentro do estado. Então, as oportunidades são grandes. O Brasil, nesse mercado de pulses, o Brasil está gatinhando, e nós temos muito a trabalhar e muito a crescer, tanto no amendoim como no gergelim, que são oleaginosos, né? A gente apenas está começando o trabalho. O desafio para quem trabalha assim nessas coisas novas é sempre muito grande, né? Quem nos assiste, para ter uma ideia, se você pega, por exemplo, o caso do grão de bico, né, que a gente produz muito pouco, precisamos produzir mais, mas como o mercado é pequeno, você depende de importação, uma série de coisas, os preços podem flutuar muito de um ano para o outro, então o produtor não tem assim, já com produtos tradicionais como o milho, a soja, você já tem problema de flutuação de preço, tudo, para se planejar, né? Então precisa um pouco de caráter empreendedor, não é? Da pessoa estar querendo mesmo investir e explorar essas novas alternativas, dada a insegurança que existe ligada a isso. Mas vamos então falar um pouquinho do nosso gergelim, né? Que é uma cultura que todo mundo conhece, não é? Porque ela está lá envolvendo os pãezinhos, não é? Tem gente que consome o tahine, conhece óleo de gergelim, barrinha de gergelim. O gergelim está cada vez mais presente, né? Na cozinha, em doces, salgados, em margarinas, etc. Quer dizer, muitos usos mesmo do gergelim, um consumo que cresce também com os veganos, com os vegetarianos, porque ele é muito rico em proteínas, as gorduras que eles têm são muito boas, né, para a saúde humana. E você estava dizendo que já começaram há mais de 10 anos com essa história do gergelim. Sua experiência começa na própria propriedade rural, é isso? Sim, Evaristo. Até um colega seu de Embrapa, o seu Walter Petris, que nos arrumou as primeiras sementes para a gente começar a pesquisar o gergelim, né? A gente vinha do feijão calpi e buscando outras alternativas, mas na época só tinha um cultivar chamado BRS Seda, que particularmente hoje ele é um cultivar o mais doce que a gente tem na nossa linha, que o Brasil planta, né? Mas ele tem um problema de essência muito grande. E logo após veio o lançamento do BRS Anaí. Ele é um ele não abre tanto igual o Seda, né? Ele não é semi-deiscente, mas ainda há percas. Então, assim, o gergelim tem um grande desafio para nós seguirmos em frente. Desses materiais que hoje a gente está falando, pode ter percas até de 30%, 40% na hora da colheita, né? E tem alguns materiais que eles têm retenção de placenta, retenção placentária, que a gente fala. Ele é um fruto que abre, mas ele não cai tanto o grão. Então, aí há uma perca menor por hectare. E, tradicionalmente, o Brasil planta, sua maioria das áreas, de forma mecânica, e aonde que esse tipo de materiais, ele não há tanta perca, né? E só que esses materiais que têm retenção placentária, ele tem uma dificuldade ele é amargo, então ele vai mais para o mercado de óleo, não é igual o Seda ou o BRS Anaí, que eles são mais doces e vai para o mercado mais gourmet, né? Então a gente tem esse diferencial desse produto lá no início, quando a gente começou a pesquisa. E o Brasil, dos últimos 5, 6 anos, o Brasil vem se despontando, né? Aí nesse mercado, vem assumindo o seu espaço no mercado, e especialmente esse ano, por causa da queda um pouco do milho,
os agricultores vêm buscando alternativas e o Brasil, que tradicionalmente nos últimos anos tem implantado seus 350 mil hectares, essa tendência dessa próxima safrinha de 24, né? E aí nós atingimos alguma coisa em torno de 600 a 700 mil hectares, o que a gente vem prevendo. Ou seja, quem está nos assistindo, o Leandro aí colocou várias coisas do gergelim que nós vamos poder aprofundar um pouquinho. Não é assim uma planta que você já tenha variedades, sementes adequadas para diversas situações. Nós ainda estamos construindo, né, esse alicerce de uma semente bem adequada para uma agricultura mecanizada, moderna, mas também que produza um gergelim que atenda ao consumidor, atenda a todas as aplicações. Talvez as pessoas estão ouvindo pela primeira vez falar que tem gergelim doce, tem gergelim amargo. Gergelim amargo você não pode fazer certas coisas, pode fazer óleo, extrair óleo, mas não serve, não é, para muitos pratos, muita coisa na culinária. Tem também o gergelim preto, que vocês estão acostumados a ver, não é que é um gergelim torrado, ele é assim. Tem uma variedade de coisas a ser tratadas ainda no gergelim, e eu gostaria que a gente até entrasse depois um pouco, talvez nesses 3 pontos que você evocou. O trabalho para se conseguir variedades mais adequadas, não é? Que possam sustentar essa grande expansão. Não é? Eu estive até com o Leandro lá no município de Canarana e nessa região onde há 15 anos atrás era irrisório o gergelim, hoje se planta mais de 100 mil hectares. Agora eu vou chamar, porque nós temos que fazer um pequeno intervalo, e depois do intervalo a gente volta, e aí, Leandro, você aborda, para quem está nos discutindo, esses desafios de produzir semente de qualidade e atender essa grande expectativa de aumento da produção do gergelim. É um minutinho, até já! Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com o Leandro sobre o gergelim. E antes do intervalo, eu perguntava e pedia ao Leandro que nos desse um pouco um panorama desse desafio, como é que ele vê a evolução, né, na obtenção de variedades de sementes mais adequadas a toda essa expansão no plantio do gergelim que nós estamos assistindo, sobretudo no centro-oeste do Brasil. Evaristo, eu costumo dizer assim que a pesquisa é o caminho mais curto, mais próximo para o sucesso, né? Quando o agricultor põe a sua semente na plantadeira, ele não sabe quanto tempo e quanto suor, quanta informação precisou ser gerado para chegar nisso aí. No caso do gergelim, como eu falei do bloco anterior, nós temos o problema dele ter deiscência, ele ser um fruto que abre, onde há uma característica de uma certa porcentagem de perca na colheita. Então, o que nós vemos buscando, junto com convênios com o Embrapa, com o IAC, a gente vem buscando materiais que tenham essa retenção placentária para ter uma perca menor na hora da colheita. E o outro trabalho que a gente vem buscando, junto ao melhoramento genético que está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem rodado aí a nível mundial, né, para buscarmos materiais já que tem implantado em outros países, né? Recentemente, o ano passado, a gente teve nos Estados Unidos, com uma empresa aí que está assinando acordos para introduzir e avaliar esses produtos aqui no Brasil, e também tem outras empresas aí, exportadores, que têm convênios com empresas de Israel e estão buscando outras alternativas. O que vale a pena ressaltar que o mercado está se movimentando. Então, muitas empresas estão entrando nesse setor e estão investindo pesado para ter um melhor aproveitamento dessa cultura. E é uma cultura fantástica, né, Evaristo? Para você ver, ela tem uma necessidade hídrica mais aquém, tanto que você citou, no caso de Canarana, que está em torno de 100 mil hectares aí, tem Paragominas também, que está se destacando, a exigência hídrica ela é bem menor, então ela pode ser plantado após janela de milho, né? E ela acaba entregando uma receita
para o agricultor. Tem relatos mesmo de pessoal de empresas que fala que a realidade depois do gergelim que entrou no Vale do Araguaia, a saúde financeira da região mudou muito, porque o agricultor às vezes só tinha monocultura da soja, uma janela muito pequena para o milho, né? E agora com a introdução do gergelim, ela vem aumentando a capacidade de pagamento dos agricultores, a rentabilidade dentro da propriedade, e isso é importante. Voltando no caso do gergelim, além de ele entregar essa parte financeira, de ter um caixa a mais dentro da propriedade, é importante salientar que alguns cultivares, eu falo alguns cultivares que foram comprovados cientificamente, né? A gente está fazendo estudos de outros aí, dentro de 2 a 3 anos, a gente quer entregar um estudo mais completo. Ele é um redutor de nematóide, então ele está plantando uma cultura que dá receita e ainda a possibilidade de reduzir alguns nematóides, né? Cientificamente ele é comprovado que ele reduz nematóide de galha, e depois desse estudo aí feito, a gente quer comprovar nos outros nematóides. Então, ele é um aspecto muito importante dentro da propriedade. Ele entrando dentro do sistema da propriedade, ele se encaixa perfeitamente para ocupar essas áreas que não estão tanto exploradas. Eu falo sempre, nós no número no Mato Grosso, arredondando os números atuais, o Mato Grosso planta em torno de 12 milhões de hectares de soja. Desses 12 milhões de hectares de soja, nós temos 7 milhões de hectares de milho na segunda safra e alguma coisa de em torno de 1.200.000 hectares de algodão. Então, praticamente sobra aí seus 3,5 milhões de hectares só no estado do Mato Grosso. E isso é a importância ressaltar onde entra os pulses, onde entra o gergelim. Então, nós temos em torno de 30%, 28% da área que pode potencialmente ser explorado. Não é só o aspecto de semente que a gente vai salientar, mas nós também temos a necessidade da pesquisa aumentar sistemas de manejo, né? A material genético é um pilar só, mas o pacote tecnológico que nós temos que evoluir, né, Evaristo, é muito importante. Para quem está nos acompanhando aqui, resumindo um pouco, às vezes o pessoal da área urbana não conhece assim, a agricultura diretamente, né? No Brasil, numa boa parte do centro-oeste, do sudeste, no nordeste, em vários lugares, a gente consegue hoje fazer 2 safras. Uma coisa que na Europa é impossível de se fazer, nos Estados Unidos, o Canadá, não dá para fazer. Eles plantam ali na primavera, verão e acabou, já vem o outono. Aqui não. A gente planta, como estamos plantando agora a soja, você planta a soja no início da primavera, colhe a soja e ainda dá para plantar mais uma safra de milho, né? Que é uma grande safra de milho. Mas existe esse risco de faltar chuva, de você entrar no outono, chegar perto do inverno, e aí você perde a janela, quer dizer, aquele momento de plantio, se você atrasar, tem lugares que essa janela, essa semana, 2 que você tem para plantar, é muito pequena, etc. Então, para aquele agricultor, ou que a região já tem um risco grande para o milho, ou porque ele atrasou, veja como é importante o que o Leandro falou. Quer dizer, o gergelim, ele é muito menos exigente em matéria de água, ele produz aquilo que der com a água que cair, não é? Quer dizer, se tiver mais água, ele vai produzir mais, se tiver menos, ele produz menos, mas ele vai produzir. Então, ele garante uma renda para o agricultor, e aí ele também mencionou um grande benefício, que são os nematóides. Os nematóides é assim que nem um verme que vive na terra, né, invisível. Nós temos nematóides no nosso intestino, existe coisa em muito lugar parecida, vamos dizer assim, e é difícil de controlar isso no solo. Isso tem a ver com as raízes, com a planta, com o manejo. E o gergelim já está demonstrado que ele reduz, não é, essa população, essa doença, assim, essa praga do solo. Então o agricultor tem um outro ganho. Daí eu concluo o que o Leandro colocou, quer dizer, o gergelim não é que é uma cultura só isolada, ela entra num sistema de produção do agricultor com várias vantagens, reduzindo o risco para o agricultor, trazendo mais renda, a ponto de, como ele disse, que no Vale do Araguaia, hoje, o gergelim já representa uma grande segurança em matéria de rentabilidade, de renda, para os produtores rurais. Mas, como ele dizia, não basta apenas avançar na semente, também nos sistemas de produção. E você ia comentar algo sobre isso, não é?
Sim, sim. A gente tá focado nisso daí. A gente tem que entender melhor a cultura, as necessidades, né? A gente já tem alguns relatos de curva de absorção de nutriente, época de plantio, novos cultivares que estão surgindo. Na verdade, a gente hoje está focado em pacote tecnológico, né, Evaristo? A gente quer extrair o máximo potencial da cultura no seu aspecto para dar rentabilidade. Então, nós temos casos aí, potencial genético, nós temos cultivares próximos a 2.000 quilos por hectare. Mas quando a gente pega a média nacional, a gente está falando alguma coisa em torno de 500, 550 quilos. Então, nós temos um longo trajeto ainda para aprimorar, né? Por ser uma cultura nova, por ser uma cultura pouco explorada, tecnificada, né? Então, a gente está focado nesse ambiente. Porque um gergelim bem plantado, Evaristo, ele pode dar uma rentabilidade igual ou muito próximo da cultura da soja no verão. Então, a gente está focando agora, além do material genético dessas inovações que eu falei anteriormente, a gente está focado no pacote tecnológico para nós elevar o nosso teto produtivo aí da cultura, né? Olha, Leandro, quando a conversa é boa, o tempo passa, a gente nem percebe. Nós já estamos entrando no minuto final do nosso programa. Eu queria então passar a palavra para você, para alguma mensagem, para o encerramento, desde já agradecer sua participação aqui no Brasil Verde. Eu queria me direcionar aos agricultores de uma maneira geral nesse momento, né? Esse ano é um ano especial para a cultura do gergelim, mas como é uma cultura nova, a gente está desenhando ainda a cadeia produtiva, que o agricultor que vai plantar pela primeira vez, entra plantando uma área pequena, experimentando, acha seu parceiro comercial, né, o exportador, ou seu agricultor, no caso, poder exportar, que estude bem o mercado. Porque o que a gente foca é que a gente não quer que se frustre. A gente tem certeza que a cultura é viável, né? Mas, assim, como essa elevação desse momento do mercado, a gente quer que não esteja com os pés no chão, não vai muito cedo ao pote. Então, procure seu parceiro comercial, trava seu custo de produção, que nos 2 últimos anos, quem não fez contrato, acabou tendo uma rentabilidade melhor. Mas o nosso intuito que é esse ano para um aumento de produção, né? Um aumento de área plantada, às vezes os preços se mantêm, claro, ou acaba tendo uma queda. Então, trabalho é seguro, né? Mas por ser uma cultura que exige um pouco mais de conhecimento, porque os conhecimentos são poucos, não tem muita prática, mas o agricultor vai com o pé no chão para ter uma continuidade, um degrau por vez, né, Evaristo? Não chegar aí, entrar muito para ter uma certa frustração. Com o pé no chão sempre. Isso é importante. Devagar, mas sempre, né? Os agricultores são assim, né? Em geral. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Verde. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam e convidá-los a estarem de novo conosco aqui, a semana que vem, em mais um Brasil Verde. Até lá!